Boa noite, internautas. Aqui diretamente do Conselho Federal de Psicologia, começamos o debate cujo tema é Psicologia e Medicina Tradicional Chinesa, Acupuntura, Tradição e Políticas Públicas de Saúde. Esse debate ele vem trazer a discussão sobre um tema que é crescente a sua discussão no âmbito da profissão, da política, né, na academia. E então, nós vamos contextualizar essa questão da MTC Acupuntura e Psicologia através do seguinte histórico. A Resolução CFP 5 de 2002 regulamentou a prática da acupuntura para o psicólogo, a exemplo de iniciativas similares dos diversos conselhos de classe profissionais, como os de fisioterapia, biomedicina, farmácia, enfermagem, medicina e fonoaudiologia. Os psicólogos entraram no seleto grupo dos profissionais que reconheceram a acupuntura como prática complementar no trabalho profissional. Assim, a Resolução 5 de 2002 do Conselho Federal de Psicologia foi um marco histórico importante, pois concluiu um ciclo que teve início em 1986, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência contou com a participação de mais de 4.000 pessoas, dentre os quais 1.000 delegados oriundos de pré-conferências municipais e estaduais. Algumas teses, como a saúde como direito, a reforma do Sistema Nacional de Saúde, a criação do Sistema Único Descentralizado de Saúde e o financiamento do setor foram exaustivamente discutidas. As forças ali representadas, sindicatos, associações, entidades e profissionais, entre outras, foram responsáveis pela elaboração do relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que alterou de forma significativa os princípios que norteavam as ações de saúde até aquele momento, como, por exemplo, a atenção centrada na doença e a doença percebida apenas através de um conjunto de sinais e sintomas físicos. O modelo de atenção médico-hospitalar, a reclusão dos doentes em saúde mental em sanatórios, com a perda temporária dos seus direitos sociais, entre outros, também tiveram seus princípios revistos. Nesse encontro nacional, vários grupos de trabalho foram criados para discutir documentos e teses nacionais e internacionais, como, por exemplo, a Declaração de Alma-Ata, documento elaborado na Conferência das Nações Unidas, realizada em 78, na URSS, que propõe a definição de saúde que vai muito além dos fatores apenas biológicos, e da Declaração de Veneza, elaborada em Veneza, com o patrocínio da Unesco, em 86. A Declaração de Veneza, por exemplo, desencadeou intensos debates quando sugeriu que o conhecimento científico, no seu próprio ímpeto, atingiu o ponto em que pode começar um diálogo com outras formas de conhecimento. Nesse sentido, e mesmo reconhecendo as diferenças fundamentais entre ciência e tradição, vemos ambas em complementariedade e não em contradição. Esse novo e enriquecedor intercâmbio entre a ciência e as diferentes tradições no mundo abre as portas para uma nova visão da humanidade e mesmo para um novo racionalismo, o que poderia induzir a uma nova perspectiva metafísica. Então, a partir desses marcos, né, nós temos no Brasil, nos anos 80, em função da criação do SUS, né, a gente vê crescer essa política, crescer a aproximação entre ciência e tradição nas nossas políticas de saúde. E então, mais recentemente, a gente pode destacar o marco que vai ser melhor falado pelos apresentadores, que veio a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, e logo depois a gente tem a implantação dos NASFs, né, uma unidade de saúde, talvez, onde bem represente essa inserção na saúde pública do psicólogo acupunturista, né? O Conselho Federal, em parceria com a Sobrapa, tem estado presente nos espaços de discussão, tem mantido viva a discussão dessa política, como tem, a partir da Resolução 5 de 2002, criado esse marco, esse instrumento regulatório da prática da acupuntura para a psicologia. Então, para debater esse tema nessa noite de hoje, nós contamos com
três profissionais, 3 pessoas que estão da área, né, vêm trabalhando a área a partir de diferentes lugares. Nós temos a Carmen de Simone, que é médica sanitarista, que está aqui do meu lado, especialista em saúde pública, mestre em saúde coletiva, coordenadora da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Temos também o Nelson Felice de Barros, que está aqui à minha esquerda. O Nelson é cientista social, especialista em ciências sociais aplicadas à saúde, mestrado e doutorado em saúde coletiva e pós-doutorado pela Universidade de Leeds, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, onde é coordenador do Laboratório de Práticas Alternativas, Complementares e Integrativas em Saúde, LAPACES, Unicamp. E aqui ao meu lado direito nós temos o nosso parceiro da Sobrapa, Delvo Ferraz da Silva, que é psicólogo especializado em acupuntura, especialista em fisiologia humana aplicada à medicina, representante da Sobrapa na Comissão Intersetorial de Práticas Integrativas e Complementares do Conselho Nacional de Saúde e presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia e Acupuntura, Sobrapa, e também diretor do Instituto de Psicologia e Acupuntura, Espaço Consciência. Nós vamos ter, então, os 3, a Carmen falando do lugar do Ministério da Saúde e das políticas públicas, o Delvo falando pela sociedade científica da área e o Nelson falando pela academia, né? Sejam muito bem-vindos, nós agradecemos a presença de vocês e vamos então passar às falas, que serão falas provocativas para um bom debate depois. As perguntas de vocês podem ser enviadas ao Conselho Federal através do e-mail eventos@pol.org.br e serão entregues à mesa e repassadas de imediato para os debatedores. Então, eu passo a primeira fala para o Delvo Ferraz. Peço que ele faça essa fala em 15 minutos. Eu estarei aqui controlando o tempo para que a gente use racionalmente e tenha um bom tempo de debate, tá, Delvo? Então é isso, eu passo a palavra e desejo uma boa atividade para todos nós. Bom, parece que cabe a mim, então, iniciar esse debate, né, com a primeira exposição. Eu queria aqui agradecer, em primeiro lugar, ao Conselho Federal de Psicologia pela iniciativa, né, de estar trazendo esse evento aqui para esse debate, o tema Práticas Integrativas e Complementares, e ressaltar a importância, né, nesse momento, que é uma política nacional de práticas integrativas e complementares, aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde, que, na minha opinião, é uma instância extremamente democrática, talvez o nosso top aqui na área da saúde. E é interessante que, nesse momento, o Conselho, sensibilizado, né, e sensível para o fato, venha trazer esse debate à tona. Eu acho que é muito importante. Eu queria também agradecer aqui ao GT de Acupuntura, um grupo de trabalho que o Conselho, por iniciativa do Conselho e da Sobrapa, vem trabalhando há 1 ano e meio, quase 2 anos, na discussão da utilização das práticas integrativas e complementares no trabalho do psicólogo, em particular a medicina tradicional chinesa e a acupuntura. É um grupo que trabalhou exaustivamente o tema, né? Eu acho que isso é um ganho de qualidade para todo o sistema Conselho. Quero agradecer também a presença dos convidados, né? Do professor Dr. Nelson, por estar aqui na mesa. Acho que ele agradece o nosso trabalho, ele vai trazer com certeza as contribuições do meio acadêmico, ele está profundamente inserido no meio acadêmico, eu acho que é um prazer estar com ele aqui na mesa. A doutora Carmen de Simone, que é uma pessoa também que vem trazendo a Política Nacional de Práticas Integrativas, vem com muita força, levando essa ideia das políticas, né, junto aos gestores, ajudando a que os gestores entendam melhor a política, mesmo aos profissionais, aos companheiros da área da saúde, e é uma pessoa de extremo valor e me sinto honrado de estar com ela nessa mesa, nesse momento também. Bom, talvez pelo alto nível dos debatedores eu possa ficar mais tranquilo ao falar das tradições. Geralmente quando eu vou nas palestras, nas entrevistas, alguém me pergunta, mas e o serviço público? Daí eu dizia um pouquinho.
E a legislação, daí eu desvio mais um pouquinho. E a atuação do profissional, daí eu também desvio um pouquinho, e eu tenho muito pouco tempo e oportunidade para falar das tradições. E eu acho que vai ser um prazer. Bom, a tradição, nós poderíamos estar tratando ela partindo do conhecimento, poderíamos, da história do conhecimento, poderíamos estar trazendo ela do ponto de vista profissional, poderíamos estar trazendo ela do ponto de vista da legislação, né? Mas eu preferi estar falando das tradições e partindo dos organismos internacionais. Como é que essa discussão está acontecendo fora do Brasil e como é que ela se iniciou lá fora? Aí eu queria chamar a atenção, né, colocando aqui as Nações Unidas como esse nosso grande representante. Queria chamar a atenção dos colegas que as Nações Unidas foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, com aquele desastre que teve na Segunda Guerra Mundial, onde os homens, os seres humanos, de uma maneira geral, decidiram resolver suas questões com as armas, né? E esse organismo internacional, ele foi criado exatamente para poder ter um espaço de convivência, um espaço de debate, e aí se tem um grande problema para se chegar a esse espaço, né? Porque, de um lado, você tem pessoas da religião A sentadas com países da religião B, países que adotam a postura econômica X, países que adotam a postura econômica Y, política também, a estrutura de política também é diferente, enfim, povos com várias formações, ideologias, formação cultural, religiosa, política, e aí você tem um problemão, né? Como é que você põe essa turma toda para sentar e para conversar, né? Eu acho que é um desafio da ONU. Mas nós temos aí se cria de verdade, nós temos verdadeiros muros, assim, separando esse país daquele país, essa cultura daquela cultura, essa religião daquela religião, esse sistema político daquele sistema político, e é difícil dialogar com esse muro no meio do caminho. E aí se faz um longo trabalho de ir derrubando esses muros. E na área do conhecimento não é diferente, né? Na área do conhecimento também, de um lado você tem o Ocidente, do outro lado você tem o Oriente, de um lado você tem os países centrais, né? Do outro lado os países mais periféricos, né? E os países, se a gente pegar na linha do conhecimento, de um lado você teria a ciência, né? E de um outro lado você teria as tradições. Bom, aí a ONU se propõe que a gente comece a estar derrubando esse muro na área do conhecimento, a aproximação da ciência com a tradição. E a marca mais importante talvez seja a Declaração de Veneza, que eu queria que fosse projetada agora, acho que já deve estar projetada, e essa Declaração de Veneza, como a colega Anice chamou a atenção, ela é aquele apelo da aproximação, né? O conhecimento científico, no seu próprio ímpeto, atingir o ponto em que pode começar um diálogo com outras formas de conhecimento, nesse sentido, e mesmo reconhecendo as diferenças fundamentais entre ciência e tradição, elas são diferentes mesmo, vemos ambas em complementariedade e não em contradição. Esse novo enriquecedor intercâmbio entre ciência e as diferentes tradições no mundo abre as portas para uma nova visão da humanidade e mesmo para um novo nacionalismo, o que poderia induzir uma nova perspectiva metafísica. Parece bonito, né? Aproximar de um lado ciência e do outro lado tradição. Eu acho que esse é o grande X da questão, né? A base está isso, e aí a ONU propõe, né, em vários momentos ela propõe aos países filiados, em 62, 78, em 2000, que esses países membros das Nações Unidas atentassem para essa aproximação entre ciência e tradição, essas duas bases de conhecimentos que são distintas, né, mas que podem e devem ser complementares e podem estar sendo colocadas a serviço do ser humano. Essa aproximação, aí o nosso país caminhou, e lá em 1986 nós tivemos um grande marco histórico aqui, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Para os colegas que têm a minha idade, que lembram daquela época, o país estava, num momento, buscando a sua redemocratização.
quero lembrar que as conferências anteriores, ela era decidida por um grupo muito pequeno, né? O ministro da Saúde, militares, alguns donos de hospitais particulares, aí se formalizava o que seria a Conferência Nacional de Saúde. E em 86 não foi assim. A participação foi muito grande, tivemos mais de 4.000 delegados lá, né? E entre eles tivemos várias entidades da psicologia naquele momento. E na 8ª Conferência Nacional de Saúde, nós tivemos um grande avanço, né? Se discutiu o modelo de saúde, o modelo de ser humano, e aí se acatou o que na época se chamou práticas alternativas. E aí nós começamos um debate ali. Nesse mesmo momento, junto ao Conselho, ao Sistema Conselho aqui no Brasil, nós também iniciamos esse debate com relação à acupuntura, a utilização da acupuntura pelos profissionais da saúde e a utilização da acupuntura pelos profissionais psicólogos. Veja, a Declaração de Veneza, ela faz um apelo da aproximação entre ciência e tradição. E nós acreditávamos naquela época, acreditamos hoje ainda, que o profissional, seria interessante se tivesse um profissional com uma formação acadêmica, um profissional da área da saúde, ou que atua na área da saúde, um profissional de nível universitário, e de um outro lado, esse mesmo profissional com uma formação em medicina tradicional chinesa, acupuntura. Aí a gente acha que ele poderia fazer esse link entre ciência e tradição, e talvez buscar aí as interfaces de aproximação entre esses dois conhecimentos. E sendo assim, ele também poderia ser o profissional, ele poderia colocar à disposição do usuário esse tipo de serviço. Bom, eu chamei a atenção da ONU, né, que está tentando fazer essa discussão e sugerindo a aproximação entre os países membros, que façam uma discussão mais profunda sobre ciência e tradição. E aqui no nosso país, nós iniciamos um percurso também muito longo. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, que chamou a atenção para a necessidade da introdução do conhecimento das práticas alternativas, a 10ª Conferência, citando algumas, né? A 11ª Conferência, a 12ª Conferência, você vê, todas as conferências nacionais, elas vêm chamando a atenção sucessivamente para a necessidade de se introduzir esse tipo de conhecimento, né, na área da saúde, na área da educação, né, no nosso país. Uma Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. E, finalmente, a aprovação no Conselho Nacional de Saúde da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, onde a acupuntura e a MTC, a Medicina Tradicional Chinesa, estão inseridas. Bom, chegamos lá, né? Nós estamos agora, introduzimos esse tipo de conhecimento, acatamos, estamos iniciando um grande debate aqui entre nós. Mas a pergunta agora é em que momento, né, o profissional psicólogo, como um dos profissionais que se utiliza da acupuntura, de que forma que ele poderia estar dando a sua contribuição, né? Aí nós iniciamos um trabalho junto com a Sociedade Brasileira de Acupuntura, e esse trabalho ele visa, de um lado, garantir uma boa formação. Nós queríamos que a acupuntura se aproximasse da psicologia, queríamos que a medicina tradicional chinesa se aproximasse da psicologia, mas queríamos que essa aproximação ocorresse com qualidade, né? Então, senão não adiantaria nada. E, ao mesmo tempo, queríamos que o psicólogo que fosse utilizar desse instrumento também se aproximasse com qualidade. Então, a gente pensou na formação do psicólogo acupunturista. Nesse meio desse caminho, nessa discussão, surgiu, né, como resultado desse grande debate, a resolução do Conselho Federal de Psicologia. E a partir dessa resolução em 2002, que regulamenta a prática da acupuntura para o psicólogo, aí se inicia uma nova fase de discussões. Porque a questão agora já não era mais se você podia ou não podia estar realizando a prática da acupuntura, mas a discussão agora é em que condições seria feito isso. Que cursos seriam esses? De que forma que a gente poderia avançar nessa utilização da acupuntura?
E aí, esse marco foi extremamente importante para a gente poder caminhar nesse sentido. Queria lembrar que na visão da medicina tradicional chinesa, esse ser humano, ele é visto como um todo. Não se separa a parte física da parte emocional, né? Os sintomas são apenas sinais. E que na ideia da medicina tradicional chinesa, tudo o que acontece com você acontece porque você se desequilibra energeticamente. Se desequilibra, alguma coisa fez com que você se desequilibrasse, tem um fator desencadeante aí, pode ser uma questão física, emocional, alimentar, não importa, houve o desequilíbrio. E aí, a consequência desse desequilíbrio são sinais e sintomas, são o sofrimento. E nessa perspectiva, então, o psicólogo, ele, a partir de uma avaliação psicológica, a partir de uma avaliação energética, ele faz uma interferência, né, nesse desequilíbrio, trazendo para o reequilíbrio energético. Eu acho que basicamente é assim, né? A gente poderia deixar mais aberto para as perguntas e para organizar nosso debate. Obrigado por enquanto. Obrigada, Delvo. Lembrando que as entidades que estiverem nesse momento assistindo ao debate e quiserem registrar, né, a sua participação, podem enviar um e-mail também para o eventos@pol.org.br e podem estar falando que está, nesse momento, né, uma universidade, um instituto, enfim, profissionais que estejam reunidos nesse momento assistindo, podem nos comunicar que nós teremos o prazer de noticiar aqui quem participa neste momento do debate. E agora eu passo a palavra para a Carmen, né, para que ela faça a sua fala. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui discutindo esse tema, que para nós é o motivo do nosso trabalho cotidiano. É um lindo convite que nós aceitamos com muito vigor, porque a psicologia tem sido palco de um debate acalorado sobre temas tão interessantes e tão diversos no cenário nacional. Bom, enfim, agora é fácil falar, porque nosso companheiro já nos anunciou, eu vou falar da política de práticas integrativas, e só lembrando que essa política se ancora no Sistema Único de Saúde, que é a política pública de saúde do Brasil. É um sistema universal e gratuito, e nos seus pilares de acesso e integralidade são os dois que ancoram a nossa política de práticas. E na política de práticas, e no âmbito do Ministério da Saúde do Brasil, a nossa política está na Secretaria de Atenção à Saúde, no Departamento de Atenção Básica. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos ancorados na Política Nacional de Atenção Básica, que tem estratégia de saúde da família enquanto estratégia prioritária de reordenamento do modelo de atenção à saúde no nosso país. É o primeiro ponto de contato do cidadão com o sistema de saúde. E é nesse lugar que as práticas integrativas se encontram. Hoje, no caso brasileiro, nós temos já mais de 30 mil equipes de saúde da família, 230 mil agentes comunitários, são números grandes, mas são números na cobertura de todo o território nacional. E nos conceitos da singularidade, da complexidade, da integralidade e dessa inserção sociocultural do ser humano, nós ancoramos a política de práticas integrativas, que nasce com a portaria 971, depois de alguns anos de debate, isso iniciou já vinha, como o Delvo trouxe, nas várias conferências nacionais, era um reclamo da população nas conferências nacionais, e o Ministério acolhe e faz um grupo de trabalho. Em 2004 iniciam os trabalhos, em 2006 aprovamos a política com o nome de Práticas Integrativas e Complementares, que são práticas que integram e complementam as ações que são hoje vigentes no Sistema Oficial de Saúde. E quais são essas práticas? No caso brasileiro, nós temos a homeopatia, a medicina chinesa, com foco para a acupuntura e as práticas que são corporais, as plantas medicinais e os fitoterápicos, o termalismo e a medicina antroposófica.
Os princípios da nossa, né, política são gerais e, claro, da maneira que devem ser de incorporar e implementar a nossa, né, política no âmbito nacional, em estados e municípios, que nós esperamos ter um aumento da resolubilidade das ações no sistema e do acesso às práticas que estavam antes, né, restritas à área, né, privada e agora estão públicas, a racionalização das ações e o aumento da participação social e do controle. As nossas diretrizes são de estruturação, de qualificação, de divulgação de informação, de estímulo à pesquisa específica na área de práticas integrativas e de garantia dos insumos, quer medicamentosos, quer não, para que essa, né, política seja, ela assim, aconteça no Sistema Único de Saúde. E aí um destaque, já entrando no nosso tema, as diretrizes específicas em relação à acupuntura. São 7 categorias que reconhecem a acupuntura como especialidade de suas profissões. Então, nós não poderíamos, no âmbito do Ministério da Saúde, não considerar a multiprofissionalidade da MTC. Então, a nossa política sai com uma premissa, que é o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa e a acupuntura em caráter multiprofissional para as categorias, né, profissionais que estão no Sistema Único de Saúde, em consonância com o nível de atenção. E um destaque para a titulação de especialista. Para toda inserção de profissionais que exerçam acupuntura no SUS, será necessária a titulação de especialista. Isso nos garante a segurança, a observância da segurança na prática. E para nós foi um ponto bastante vitorioso. E aí um pouco dos resultados, 3 anos depois da aprovação da política de práticas, agora já quase 4, porque agora em maio nós completamos são 4 anos da política. Depois da política de prática, nós tivemos um grande incentivo da legislação municipal. Muitos municípios se animaram e se incentivaram a estar escrevendo suas normas e a sua legislação própria. Hoje são mais de 1.300 municípios. No caso, nós tínhamos até 2007 apenas condições de termos dados nacionais de consultas médicas. Hoje a realidade mudou e eu vou estar mostrando um pouco os demais profissionais que estão lidando com MTC e acupuntura no SUS. Mas até o ano de 2007 era somente consulta médica, que é muito valorosa também. No caso do ano de 2009, que é mais prático, foram 396 mil consultas no investimento Brasil de mais de 3 milhões de reais só no pagamento das consultas médicas. O investimento em MTC no país em 2009, ele ultrapassou a casa dos 5 milhões de reais. Se juntarmos os demais profissionais da saúde, os procedimentos todos em MTC. E aí um pouco da evolução Brasil, mas vejam que ainda é muito incipiente a inclusão das práticas no Sistema Único em relação à MTC, por exemplo, e que não diferencia em relação às demais. No caso dos procedimentos, dos agulhamentos, nós tivemos acréscimos também, mais de 200 mil agulhamentos no ano de 2009, onde o profissional psicólogo, ainda não com a diferenciação do CBO específico, que foi uma vitória e um parabéns de público à Delve, ao esforço da Sobrap em relação a essa questão, do psicólogo acupunturista com o CBO específico, mas já temos um aparecimento das demais categorias que fazem acupuntura no Sistema Único de Saúde. E a moxa, a mesma coisa, mais de 30 mil aplicações entre moxa e ventosa, não temos nenhum registro de psicólogo com essa prática, mas sim de eletroestimulação, que cai um pouco, é uma prática esperada de redução, e aí nós temos já o aparecimento do psicólogo ainda clínico, e esperamos que em 2010 e 2011, não é, nós já tenhamos o dado específico do psicólogo acupunturista. As práticas, né, corporais, são 184 mil rodas de práticas ligadas à MTC, como o Liang Kun, o Tai Chi, entre outras, vezes 20, ou seja, um pool de pessoas muito grande que toma contato com ações de promoção da saúde, que para nós é central.
Em relação às práticas, né, corporais, o psicólogo aparece de uma forma expressiva também. E aí o NASF. O NASF é o Núcleo de Apoio Estratégico de Saúde da Família, que amplia para as demais categorias, né, profissionais a possibilidade de qualificação da atenção à saúde. E aí sim nós temos a presença do psicólogo enquanto uma força importante ligada à área da saúde mental e que, assim como o fisioterapeuta, o nutricionista, o farmacêutico, enfim, dentro da sua área de abrangência e da sua titulação de especialista, poderá, se solicitado, exercer alguma ação que seja ligada à acupuntura e à medicina chinesa. Aqui só um rápido, né, demonstrativo, seguido dos fisioterapeutas, o maior número de, né, profissionais são dos psicólogos no NASF. De fato, era um hiato que tínhamos na atenção, né, primária do país, e para nós foi uma grande conquista. E aí os avanços ligados diretamente à área da psicologia, que temos a ver com a, né, divulgação de cada uma das práticas, da interface, por exemplo, hoje o tema é a acupuntura, mas nós temos a antroposofia ligada à psicologia, entre outras. A certificação, as escolas, na verdade. O grande ganho do CBO específico do psicólogo acupunturista com o número 251555, que agora nos possibilita um monitoramento específico. E o apoio à pesquisa nas áreas que têm interface com a psicologia e com a saúde mental em relação às práticas, que é MTC, acupuntura, antroposofia, a própria terapia comunitária, enquanto mais um campo do saber. Os nossos desafios, né, gerais para a política de práticas é o desafio do não hegemônico. Queria ser, né, reconhecer e acolher o que é diverso, o que é diferente e incluir. Temos competência cultural de fazermos a conversação entre as partes, articularmos os saberes e práticas de forma muito focada no bem-estar de ambos, quer do nosso, né, cliente, quer de nós, né, profissionais. Legitimarmos as nossas ações no mundo científico, que é o encontro que trouxe Delva da tradição com a ciência, e a nossa qualificação profissional. E com gestores do Sistema Único de Saúde, aonde nós estamos inseridos, nós devemos perguntar e responder essas 4 questões. Como se faz isso? Com quem fazemos isso? Quando iniciamos abrir um serviço de práticas ou incluir a prática na atenção, né, primária, e com quanto nós fazemos isso? São perguntas centrais que, a partir desse momento, começamos a dar respostas aos gestores e nos empoderando para, cada vez mais com responsabilidade, estarmos ofertando à população, né, brasileira, e volto a repetir, práticas antes restritas à área privada. E isso é um princípio da universalidade, que é o acesso não só a serviços, mas a opções terapêuticas. E aí os nossos, né, contatos para finalizar, e um dito chinês que diz, eu gosto muito dele, que não tenha medo de crescer lentamente, tenha medo apenas de ficar parado. E nesse momento a política de práticas e a nossa, né, coordenação dá passos lentos e responsáveis na inclusão de práticas não hegemônicas no Sistema Único de Saúde. Obrigada. Carmen, lembrando que as perguntas devem ser enviadas para o e-mail eventos@pol.org.br, né? Já tivemos aqui as nossas 2 iniciais falas provocativas para que a gente possa levantar dúvidas, questões que se referem ao Conselho, a Sobrapa, ao Ministério. Assistem ao debate, nesse momento, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, Pelotas, Rio Grande do Sul, Jaguarão, também no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Jales, São Paulo, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campos Sertão,
São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, capital, Maceió, INAC, Escola Nacional de Acupuntura de Brasília, Brasília, Recife, Florianópolis, Coordenação de Práticas Ambulatoriais do INCISA-IMAN e a cidade de Santo André, em São Paulo. E assim nós continuamos o nosso debate, que até o momento conta com cerca de 400 pontos conectados, e passamos a fala para o Nelson, para que ele possa fazer a sua explanação. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, e mais que uma mera formalidade, eu quero agradecer aos organizadores desse debate e realmente parabenizá-los pela coragem de trazer essa questão para o debate que, como disse a Carmen, é contra-hegemônica, não é? Quando a política foi publicada em 2006, nós tivemos claramente a certeza de que se trata do exercício e do esforço da pluralidade, não é? Da possibilidade de trazer para o sistema público de saúde brasileiro outras tradições de cuidado e cura que não são parte da tradição hegemônica biomédica construída dentro da perspectiva da ciência ocidental, né? Então, eu realmente agradeço o convite, reconheço o esforço e toda a energia que vocês põem para fazer esse debate. E, ao ser convidado para falar num debate sobre ciência, tradição e políticas públicas, imediatamente eu optei em trazer um pouco a matriz conceitual com que nós temos trabalhado no campo da pesquisa e do ensino, no Departamento de Medicina Preventiva e Social da Unicamp, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Lá, em 2008, nós criamos o Laboratório de Práticas Alternativas, Complementares e Integrativas em Saúde, com o explícito objetivo de tentar trazer esse debate, criar essa cultura dentro da escola médica e dos outros cursos da área da saúde, né? Eu acho que, como disse o Delvo, chegamos lá. Mas não quer dizer que não tenhamos muito trabalho, né? A matriz... desculpa. Pronto. Basicamente, eu trouxe só esse slide, e a partir dele, então, é que a gente vai discutir um pouco as bases sociológicas desse debate, né, sobre ciência, tradição e políticas públicas ligadas às práticas integrativas e complementares. Essa matriz ela pode ser lida na horizontal, e aí encadeia um conjunto de conceitos, não é? E também pode ser lida na vertical, e com isso constrói-se um contexto, tá certo? Então, para começar, eu queria dizer da necessidade de esclarecer esses conceitos que são alternativo, complementar e integrativo, não é? Eu não sei se é claro para todo mundo, como o Delvo falou, nos anos 80 e 86, quando a conferência, o relatório final da conferência reconhece e pede a incorporação das práticas, naquele momento se falava de medicina alternativa, não é? Então, veja, era um tipo de medicina, portanto, não incluía a prática de outros profissionais, e era alternativo. E isso tinha um sentido muito explícito de ser substitutivo. Tá certo? Muito debate foi feito em torno disso. Esse caráter substitutivo, ele tinha a ver com a contracultura dos anos 60, 70, muito ligada à busca de uma educação alternativa, né? Então de pedagogia alternativa,
de uma economia alternativa, das relações sociais alternativas, da própria sexualidade, que está nesse momento passando por um processo de mudança grande, e também do cuidado de saúde, daí a medicina alternativa. Tá certo? E nesse momento já existiam alguns profissionais que faziam essas práticas, e eles eram profissionais quase sempre isolados, e eles assumiam um caráter desviante em relação à prática. É importante que se diga isso, né? E, por exemplo, tem a tese da professora Jane Russo, do Instituto de Medicina Social, O Corpo contra a Palavra, né? Que analisa esse movimento das práticas, naquele momento, das medicinas alternativas na psicologia no Rio de Janeiro, nos anos 70, né? E quase sempre a justificativa para o uso dessas práticas, dessas medicinas, era o autoconhecimento. Então, esse era um complexo que aconteceu no contexto social mundial e brasileiro nos anos 60, 70. Bom, acontece que nos anos 80, essa discussão passou a ser incorporada em alguns setores mais tradicionais do cuidado, mais associados à medicina, e aí você não tinha mais uma disputa ou uma divergência entre um profissional qualificado, formalmente qualificado, com título reconhecido, e um profissional da medicina popular. Naquele momento, você passa a ter médicos ou outros profissionais da área da saúde que faziam opções por diferentes formas de cuidado e cura, né? Isso, de alguma maneira, acontece muito intensamente na psicologia com as diferentes escolas de cuidado psicológico e de teoria psicológica que existem, e que faz com que haja um corpo diferente de perspectivas e formas de trabalho, né? Bom, isso é trazido para dentro do campo da saúde, propriamente das escolas médicas, e aí então começa-se a construir esse conceito de complementaridade. Bom, esse conceito não é simplesmente um conceito, mas é uma outra lógica, que é uma lógica que procura ser inclusiva, né? Ela diferencia da alternativa, que era uma perspectiva exclusiva, não é? Que era mediada ou por isso ou por aquilo, e agora começa-se a tentar trabalhar com a perspectiva disso e daquilo, né? Então, o mesmo profissional pode operar com mais de uma técnica, com mais de uma tradição de cuidado e cura, né? E aí abre-se o debate intensamente em relação à questão da tradição e da ciência. E todo o debate epistemológico da sociologia do conhecimento, há algumas décadas, vem mostrando que a ciência nada mais é do que uma tradição, não é? A tradição que foi eleita e se tornou hegemônica na sociedade ocidental, né? Nesse marco civilizatório do Ocidente. Agora, não quer dizer que tenha substituído, por exemplo, a tradição religiosa, não é? A tradição do cuidado popular, porque se assim fosse, se as mães, as avós tivessem parado de cuidar, a gente certamente já não existia mais, né? Então, cuidado não é uma coisa só profissional, não é da tradição só biomédica. Cuidado extrapola as fronteiras da sociabilidade, né? E aí, com isso, constrói-se a noção de complementaridade. E junto com esse conceito, constrói-se um outro universo de relações, desencadeia um processo de discussão mais amplo, que no lugar da contracultura, agora constrói-se uma subcultura. Quer dizer, ainda é uma cultura menor, né? Naquele momento ainda se coloca às margens da discussão mais central, né? Do núcleo duro das questões da saúde, mas já se coloca como uma cultura, como a construção de um saber, né? De indivíduos desviantes, você passa a ter grupos divergentes. Isso é fundamental, né? Você passa a ter corporações que defendem a possibilidade de trabalhar diferente de outras corporações. E, por fim, você
começa a trabalhar numa perspectiva da construção do autocuidado, porque tem a ver com a noção do resgate de outras tradições associadas ao cuidado, né? Bom, obviamente eu estou falando do campo da saúde, que no Brasil é constituído por 14 diferentes categorias profissionais, não é? E estou falando de um dos campos que tem maior disputa no âmbito social, do ponto de vista político, econômico, cultural, não é? Quer dizer, o que o campo da saúde mobiliza em termos de recursos econômicos, recursos humanos, e produz enquanto valor e símbolo, é de uma dimensão muito grande em todas as esferas do conhecimento, não é? Então, é lógico que dentro desse campo existem muitas disputas. Então, nós estamos falando de um universo em que as coisas acontecem com base em muito debate, não é? E um debate que, no caso das práticas alternativas, complementares, integrativas, acontece de uma maneira quase como uma escavação, não é? Porque a tendência da tradição cultural hegemônica é sucumbir às menores tradições, às tradições menos hegemônicas. Então, para que você traga à tona essas novas tradições, novos elementos de outras tradições, é preciso que se faça uma escavação social, né? E essa escavação social, ela apresenta aquela última coluna que, para mim, são alguns dos elementos que nós temos trabalhado enquanto pesquisa e na questão do ensino, não é? Que é construir a noção de prática integrativa, né? No discurso norte-americano em inglês, onde se produz esse conceito no final da década de 2000, integrativo quer dizer o uso de práticas de diferentes tradições, desde que com base em evidências. Tá certo? Então, isso é uma coisa a ser construída, porque não quer dizer, porque eu tenho esse conceito, os profissionais passaram a aceitar. Ainda tem muito preconceito, muita desinformação relativas às práticas não biomédicas. A outra coisa é construir uma cultura, propriamente, desse tipo de cuidado, né? Porque na cultura brasileira, hoje, por exemplo, nós temos mais farmácias do que padarias. Isso é parte da cultura, o consumo de medicamento, não é? Então, construir uma cultura que consuma menos medicamento vai ter que ser trabalhado arduamente a construção desses valores, não é? A outra coisa é a política inclusiva. Como disse o Delvo, nós chegamos lá, mas temos muito o que fazer, né? A política ainda tem muitos desenvolvimentos a serem feitos e necessita do envolvimento de todas as categorias profissionais. E, por fim, o trabalho com a noção de autonomia, né? Cuidado e autonomia. Porque o modelo biomédico, durante séculos, trabalhou a noção de cuidado como dependência e não como autonomia. Então, basicamente, essa é a estrutura, essa é a matriz teórico-conceitual que nós temos conduzido em relação ao ensino e serviço. E o meu tempo está terminando, eu deixo para a gente aprofundar nas questões do debate. Muito obrigado. Obrigada, Nelson. Acredito que durante a fala do Nelson estejam surgindo as perguntas que sejam direcionadas a ele, né, direcionadas a essa exposição dessa evolução, dessa trajetória, da visão das práticas pertencentes a outras tradições que não as nossas ocidentais, para a gente culminar, né, com o conceito de autonomia, de um cuidado centrado nos valores culturais, né, e não apenas o modelo hegemônico. Bom, já temos várias perguntas que eu já procurei organizar, e algumas perguntas, as perguntas inicialmente eu vou organizar da seguinte forma: vou passar para os expositores
para as quais eu imagino que as perguntas tenham mais a ver, o que não impede dos outros expositores se sentirem à vontade para comentar, né, essas questões. Então, há algumas perguntas também endereçadas ao Conselho Federal de Psicologia, a gente vai responder em conjunto com a Sobrap, que é nossa parceira e faz parte do nosso grupo de trabalho. Algumas a gente poderia comentar também enquanto CFP, também, Delva. Então, a primeira pergunta vem da Isane, ela diz que é psicóloga e estudante de acupuntura. Estou recém-iniciando a formação e percebi que no curso de acupuntura é estudada não só essa técnica, ciência e tradição, mas uma gama bem mais ampla de MTC, sangria, ventosa, moxibustão, etc. O psicólogo acupunturista está autorizado a utilizar todas as técnicas da MTC ou somente a acupuntura? Bom, essa pergunta é muito interessante, né? Na nossa trajetória aqui na discussão da psicologia, a gente seguiu um modelo de discussão que começou nos anos 30 com Soler de Morin, né? Georges Soler de Morin era um cônsul francês e que estudou na China, e ele foi muito feliz, né? No estudo que ele fez da medicina tradicional chinesa, acupuntura, ele acabou publicando alguns tratados, né, que, do ponto de vista acadêmico, serviram de base para o mundo ocidental no aprendizado da acupuntura. E lá, na época, ele chamou a atenção para a acupuntura, né? E a gente sabia, né, pelo tratado, pelos estudos, que ele estava falando de verdade de MTC, medicina tradicional chinesa, mas tradicionalmente essa introdução na escola francesa de acupuntura foi por esse viés da acupuntura, né? Aqui no Brasil, e aí ele, nos anos 30, ele começou a dar cursos, né, na Europa para vários profissionais, como aconteceu com Freud, vieram profissionais do mundo todo estudar com Soler de Morin, e nós tivemos um brasileiro, que queria ser chamado brasileiro, de verdadeiro austríaco, né, de Luxemburgo, na realidade, que era o Frederico Spert. O Frederico ele foi estudar também com Soler de Morin, veio para o Brasil e funda o Instituto Brasileiro de Acupuntura, né, que se transformou posteriormente na Associação Brasileira de Acupuntura. E essa Associação Brasileira de Acupuntura, ela dá início, no caso dos profissionais que atuam na área da saúde de nível superior, aos cursos de formação em acupuntura. Foi nosso primeiro contato, assim, do ponto de vista estritamente acadêmico, né? Nós tínhamos outros cursos, nós tínhamos o que nós chamamos de práticos, né? Pessoas que vieram para o Brasil, os migrantes que tiveram filhos, que nós chamamos de técnicos, né? Mas cursos, assim, direcionados para esse público com formação universitária, foi a Associação Brasileira de Acupuntura que iniciou esses cursos em 1956, e era curso de formação em acupuntura. Então, tradicionalmente, quando se falava em MTC, né, de verdade nós estamos ali chamando isso de acupuntura. Então, essa é a tradição. É claro que na acupuntura, né, nessa prática do que chamávamos de acupuntura e que hoje estamos mudando, né, graças à Política Nacional de Saúde, graças a essa cultura que vem se desenvolvendo, como o professor Nelson chamou a atenção, nós estamos reorganizando esse tema, né? Hoje se fala em medicina tradicional chinesa e se faz um tracinho lá, acupuntura, mas o que se faz nessa prática da acupuntura, que tem várias ferramentas, né? Uma delas é a moxibustão, é permitido sim fazer, a Sobrap acredita que é um dos elementos aqui da acupuntura, como o agulhamento. Mas eu queria chamar a atenção dos colegas, aproveitando essa pergunta da nossa amiga, quando se fala em acupuntura, né, se pensa diretamente nas agulhas, né? E a agulha é apenas um instrumento somente. Né? Nós temos ali o objetivo básico, é que você reorganize essa pessoa, que você estimule as forças que essa pessoa tem de resposta, né? Então aí você pode usar vários instrumentos, agulha, calor, estímulos térmicos, estímulos luminosos, como é o raio laser, a agulha, que é um estímulo mecânico, né? Então, nós temos várias práticas aqui. E respondendo a nossa colega, sim, a sangria, a ventosa, a moxibustão e todos esses procedimentos desenvolvidos pela medicina tradicional chinesa faz parte dessa prática da acupuntura.
Eu vou mudar agora um pouquinho, vou passar uma pergunta para o Nelson, acho que a partir da exposição dele ele nos ajuda nesse sentido. Raul Gonçalves, do Diretório Acadêmico de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, comenta o seguinte: conforme foi mencionado já diversas vezes nesse debate, há um movimento de aproximação entre os paradigmas orientais e ocidentais. No entanto, tais aproximações ainda estão em estado inicial, o que fica óbvio se levarmos em conta a enorme polêmica que ainda envolve as práticas alternativas por profissionais de saúde. Assim pergunto, pode o psicólogo servir a dois senhores que ainda em muitos aspectos opõem-se um ao outro? Então. Raul, essa é uma pergunta difícil. Eu acredito que sim. Eu acredito que é um posicionamento ético-político que cada profissional pode assumir em relação à sua prática. Então, eu tenho plenitude de certeza que uma pessoa não precisa se restringir a um conjunto de crenças exclusivamente. Eu acho que a possibilidade de trabalhar com mais de um conjunto de crenças é absolutamente possível. Não quer dizer que seja fácil, e não quer dizer que as pontes entre os diferentes tipos de conhecimento estejam já traçadas. Eu acho que esse é o desafio fundamental de quando você aproxima diferentes tradições. Agora, eu lembro também que esse estranhamento fica muito explícito quando a gente fala da questão do orientalismo, mas existe no Brasil um distanciamento que é muito maior, que é muito mais invisível, que é em relação às práticas da cultura popular, não é? Porque, veja, nós temos feito um movimento importante, temos nos detido para tentar construir essa cultura onde caiba o pluralismo, mas as práticas da cultura nacional, não é? Por exemplo, a gente desenvolve pouco, reconhece pouco as nossas populações indígenas, as nossas populações de afrodescendentes. O que é que a gente ouve mais falar? A gente ouve mais falar de homeopatia, de acupuntura, de yoga. Então, veja, a acupuntura da medicina tradicional chinesa, de uma tradição chinesa. A homeopatia da tradição biomédica, mas alemã. A yoga da tradição ayurvédica milenar da Índia. E a brasileira? Será que a gente não tem um conjunto de tradições que nós devemos, de fato, tentar resgatar e tentar criar pontes para trazer isso para dentro do trabalho e da academia? Então, Raul, eu honestamente acredito na possibilidade de servir a mais de um senhor, no sentido de libertar das amarras e das algemas do conhecimento exclusivo científico. Eu acho que o conhecimento científico produziu grandes mudanças na vida humana, possibilitou uma vida mais confortável, mais longeva, mas não é o único conhecimento, não é? E quando se diz do ser humano, ele não se reduz na razão, não é? Ninguém cuida só com base na razão. Também se cuida com base no sentimento, também se cuida com base nas crenças, e essas são outras tradições. Então a gente já faz esse exercício. O que eu acho, o convite aqui é reconhecer e estimular ainda mais esse exercício. Obrigado. Bem, agora eu estou passeando pelos expositores, falando de prática, de conhecimento, de ciência e de política pública. Eu faço um bloco aqui de 3 perguntas para a Carmen. O nosso debate ele tem um teto de até
20h30, então é importante colocar para que a gente possa ir organizando as perguntas, né, que são muitas. Isso quer dizer que o nosso debate está sendo bem acolhido, as pessoas estão interessadas, né, o que é muito bom. Então, o Tiago, de Lençóis, na Bahia, pergunta o seguinte: doutora Carmen, onde conseguimos informações sobre como implantar no município o serviço de práticas integrativas e complementares? E assim, falando de serviços, a Gisele Fink, de São Paulo, capital, ela lhe cumprimenta e fala: primeiramente, parabéns pelo seu trabalho maravilhoso e muitas vezes silencioso para o desenvolvimento da saúde do povo brasileiro. Gostaria de saber da perspectiva de crescimento da rede de atendimento que atua com as práticas, no caso da acupuntura, em São Paulo. E, mais uma vez, assim, voltando à questão da organização de serviços, do uso das práticas integrativas, o Marcos de Salvador pergunta: doutora Carmen, me parece que a acupuntura faz parte dessa nova política do Ministério da Saúde. Como essa inovação pode ajudar-nos a combater doenças como a gripe H1N1 ou a dengue? Obrigada. São 3 em 1, não é? Isso. Então vamos lá. Sobre os serviços, Tiago, de Lençóis, na verdade, um lindo lugar. Na página do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br/DAB, DAB, de Departamento de Atenção Básica. No acesso rápido à esquerda, práticas integrativas e complementares. E embaixo tem orientativo para implantação. Nós desenvolvemos um passo a passo para os gestores se orientarem de como é que ascendem aos recursos da política de práticas, como é que organizam seus serviços para que isso possa ser, de fato, visível no sistema nacional e que se possa ter um tipo de financiamento. Em relação à pergunta da ampliação da rede de serviços no estado de São Paulo, ou mais precisamente, imagino eu, no município de São Paulo, não? A decisão da ampliação dos serviços é da gestão municipal. Ao Ministério da Saúde cabe criar os seus orientativos, as suas normas, a política pública, mas a decisão é da gestão, impulsionada pelo controle social. E no âmbito municipal, nós temos o Conselho Municipal de Saúde, que pode ser um espaço de reivindicações importante para a inclusão de práticas. Mas só lembrando, o município de São Paulo é um dos pioneiros, na verdade, da inclusão das práticas no sistema público de saúde. O que acontece é uma descontinuidade, muitas vezes não percebida pela nossa população, que busca o serviço e encontra justo no momento que deu a descontinuidade. Mas o município de São Paulo é pioneiro e foi, por muito tempo, vitrine positiva de práticas que eram não convencionais. Tem uma norma municipal que inclui várias práticas no sistema municipal de saúde. Enfim, para nós foi sempre um bom exemplo. E apesar da descontinuidade que tem a ver com a forma de gestão. Enfim, e a última pergunta, sim, é uma política pública. Sim, está editada como uma portaria no Ministério da Saúde. E, claro, todas as práticas, as racionalidades, como nós chamamos também, elas estão à disposição do enfrentamento das situações coletivas. No caso da dengue, da gripe H1N1 e das outras, nós temos algumas experiências mais fortes vinculadas à homeopatia, acontecendo de forma ainda isolada em alguns municípios. Mas temos um caso bastante emblemático, exemplo de Macaé, no Rio de Janeiro, com o uso da homeopatia para o enfrentamento da dengue. Enfim, é possível sim, e todas essas práticas estão a serviço
quer do indivíduo, quer da sua coletividade, desse indivíduo na própria comunidade. Então, acho que eram as 3 já vencidas nesse bloco. Obrigada. Eu volto para o Delvo, tá? Tem algumas perguntas com temas bem diversificados para Sobrapa. E essa fala sobre a prática, né? O manejo da técnica. E a Flávia pergunta, sou psicóloga e acabei de me formar em MTC Acupuntura e gostaria de esclarecer uma questão. Como psicóloga, ao tratar de um paciente de acordo com a avaliação diagnóstica da MTC, tenho limites com relação ao tratamento, ou melhor, um paciente que apresente, por exemplo, uma dor decorrente de um trauma, fratura, eu, como psicóloga acupunturista, posso tratar, ou o meu campo de atuação é apenas na esfera psi? Belíssima pergunta. Mas eu vou responder aqui a Flávia, mas eu queria dar uma contribuição para a pergunta anterior, né, que foi feita a doutora Carmen. O Soulier de Morin, no seu tratado, ele chama a atenção que em determinado momento, ele era cônsul francês, né, nos anos 30, 20 e pouco 30, e aí aconteceu uma epidemia de cólera na Europa e morreram milhões de pessoas. Aí ele, na condição de cônsul, né, de um país desenvolvido, de um país central, né, ele foi lá procurar os orientais, os chineses em particular, e avisar os chineses que o que se aproximava lá na China era uma epidemia de cólera, que se tinha morrido milhões de pessoas na Europa, na China seria um desastre, né, na visão do Soulier de Morin. E aconteceu um fato curioso, né, a mortalidade na China foi extremamente baixa, né, em relação à mortalidade na Europa. E aí o Soulier de Morin retorna à China já com uma visão um pouquinho diferente, não daquele que vai avisar, daquele que vai alertar, mas naquela condição de quem vai buscar informações, né? Ele foi querer saber se os chineses tinham isolado o vírus, se tinha criado algum tipo de vacina, algum tipo de remédio, né? O que tinha sido feito lá. E aí os chineses lhe dão uma resposta muito curiosa. Eles disseram a Soulier de Morin, quando ele perguntou sobre o fato, de que eles não tratam doenças, eles tratam homens doentes. E isso encantou o Soulier de Morin. Esse foi a grande base do seu estudo com relação à medicina tradicional chinesa. Então, veja, a lógica é diferente, né? A questão aqui não é a dengue em si. A questão aqui são as condições que levam a dengue a se proliferar de uma maneira tão devastadora no nosso país, onde as pessoas, como disse o Dr. Nelson, né? Nós temos mais farmácias do que padarias, né? E lá se foi feito todo um trabalho com o ser humano, não com o sintoma, o sinal que o ser humano apresenta, né, que a gente pode utilizar na nossa avaliação diagnóstica, né. Deixa eu ver aqui, novamente. Então, aí nós caímos aqui para a pergunta da Flávia, né, Flávia? Eu fico pensando, lá no nosso ambulatório, lá em São Paulo, no Instituto, a gente atende 200 pessoas gratuitas no final de semana, né? Há muitos psicólogos, há outros profissionais. E é interessante, eu dou aula há 15 anos de medicina tradicional chinesa e eu tive a oportunidade de conviver com vários alunos com formações distintas. Aí vem lá uma pessoa lá com dor no joelho, né? Aí eu tenho lá um médico, ortopedista, acupunturista, e aí ele olha para o joelho e ele tem toda uma inquietação, né? O que será que acontece com o joelho? Será que é um problema lá na estrutura óssea, né? Será que é um problema lá de uma descalcificação óssea, talvez uma patologia óssea? Ele fica todo curioso com esse joelho e as N possibilidades lá das causas da dor. E tem lá instrumentos lá que a medicina chinesa oferta a ele para ele poder complementar o diagnóstico e fazer um cruzamento, né? Aí o mesmo psicólogo, né, ele olha o mesmo joelho e ele fica perguntando lá, poxa, mas o que será que está acontecendo com esse sofrimento, né? Com esse sinal, dor no joelho. Na medicina chinesa tem uma coisa curiosa, né? Os joelhos, para os orientais, estão ligados a um sisteminha chamado rim, que é o mesmo que cuida dos cabelos, que é o mesmo que tem a ver com a insegurança e com os medos, né?
e que é o mesmo que tem a ver com as dores lombares. Esses sinais e sintomas, medo, dor lombar, dor no joelho, queda de cabelo, são apenas sinais, nada mais que sinais. E segundo a tradição, na medicina tradicional chinesa, o que você tem que fazer, então, se são sinais, né, e esses sinais são apenas consequência, porque a causa não está ali, a causa está no desequilíbrio, né? Então o nosso psicólogo aqui, Flávia, ele iria em busca desse desequilíbrio. O que é que levou a esse desequilíbrio, que levou ao surgimento desses sinais? Eu quero relembrar que na medicina chinesa, primeiro há um desequilíbrio. Aí a consequência do desequilíbrio, há sinais que mostram que tem um desequilíbrio, a consequência é que há um mau funcionamento de um sistema. Aí tem sinais novamente. Se esse desequilíbrio continua, esse mau funcionamento continua, surgem as chamadas doenças aqui no nosso universo ocidental. E se essas doenças se mantêm, surge a questão das lesões. Então nós temos como claro que você não tem como reverter a lesão, mas sabemos nós, como psicólogo, que há um sofrimento ali. E podemos, e com a utilização do conhecimento também da medicina tradicional chinesa, fazer um investimento nesse sofrimento. Enfim, nessa busca por uma qualidade de vida, né, com relação a essa dor. Temos na acupuntura também a analgesia por acupuntura, né, você suprime lá essa dor. Mas não é esse o objetivo, esse seria uma ajuda, um conforto para o seu cliente. Né? A nossa investigação estaria então focada aí nesse desequilíbrio, que com certeza com essa dor de joelho também tem, como eu falei, ligada aos rins, né? Deve ter também insegurança, deve ter o medo também associado com essa dor do joelho. Ok, Delvo. Eu vou continuar um pouco aqui com a Sobrapa, tá? Aqui tem algumas perguntas dirigidas ao CFP e Sobrapa, que eu vou fazê-las em bloco. Uma delas acaba voltando e pedindo comentário da Carmen, né, para nos ajudar. A Pâmela de Campinas pergunta: por que o Conselho Federal de Psicologia permite ao psicólogo praticar acupuntura, mas não outras práticas integrativas, tais como os florais, o reiki, a fitoflorais, etc. O Alex, ele diz: gostaria de saber se há interesse explícito do CFP em criar uma resolução que reconheça a especialidade em acupuntura para o psicólogo, pois apenas com esse título, o qual ele coloca entre aspas, nós, psicólogos acupunturistas, poderemos atuar no SUS. Do contrário, atuaremos apenas no setor privado. Isso eu também peço a Carmen para esclarecê-lo. E, por fim, a Fundação Estatal de Saúde tem 2 concursos para a Bahia e vem excluindo psicólogo acupunturista no edital. Como fazer a negociação? Eu inicio, antes de passar para o Delvo, colocando que o Conselho Federal, em parceria com a Sobrapa, mantém um grupo de trabalho permanentemente reunido, né? Tem uma agenda de trabalho que se iniciou no ano passado e tem sido, essa relação já existia, muito profícua, e nós temos agora sistematicamente as reuniões para avaliar justamente a aproximação das práticas com o exercício da psicologia. Então, as práticas que fazem parte da tradição oriental, elas precisam ser muito bem examinadas, no sentido em que elas, como é que elas se integram, como é que elas se encontram com o método de trabalho da psicologia, para que a gente possa ter essa convicção segura de que podemos incluir no rol das práticas, todas as práticas integrativas, aquelas especificamente que nós possamos regular como prática do psicólogo. Então, esse é um trabalho que tem sido feito com muito cuidado, que eu peço para o Delvo comentar. E esclarecer para o Alex que o CFP, através da resolução 5 de 2002, já propicia ao psicólogo, já permite que o psicólogo tenha o exercício da acupuntura na sua prática, tanto no setor privado como no setor público, e que
a questão da certificação da especialidade que ele fez, né, através de um curso, ela também já é plenamente conduzida através de um plano de trabalho em conjunto com a Sobrapa, onde podemos explicar melhor. Tá, Débora? Então eu passo para você e depois para a Carmen, porque eu acho que essas perguntas também cabem a ela comentar, já que dentro da política é uma área concebida e formulada como multiprofissional, né? Também ao Nelson, se ele assim quer comentar e nos ajudar esses esclarecimentos, né, sobre a prática do profissional no âmbito das políticas públicas. Bom, eu me sinto à vontade aqui nessa discussão. Nós começamos a discutir, como eu disse anteriormente, né, os cursos de formação em acupuntura. Eles começaram em 56 e nós tínhamos psicólogos lá já fazendo esses cursos, né? Também chamei a atenção aqui na nossa conversa que nós caminhamos muito, né? Porque eu faço parte de um grupo que lembra que o colega psicólogo, acupunturista, né, ele era preso, né, em São Paulo, né? Ele era preso não porque fazia uma prática ilegal da medicina, porque também a medicina naquela época nem olhava para a medicina chinesa e para a acupuntura em particular, né? É porque o raciocínio era assim, né? Era uma prática de um país comunista, né? Se você faz uma prática de um país comunista, você é simpatizante do comunismo, logo você é preso, né? E a gente saía lá na correria lá. Bom, o Dr. Nelson trouxe uma coisa interessante, né? Da questão da história, né? Que foi construída, né? Não foi fácil, né? Eu estou super contente hoje de estar aqui conversando com os colegas sobre a prática da acupuntura em Brasília e não ser preso, já é um avanço gigantesco, né? Então, eu acho que nós avançamos sim. E dentro do nosso conselho, né, nós estamos discutindo desde os anos 80. Então, nós estamos em 2010, né, desde os anos 80, se vem discutindo as chamadas práticas alternativas. Na época se chamava práticas alternativas, e a gente queria, na época, falar que as práticas alternativas que nós estávamos discutindo não eram as mesmas práticas alternativas que as entidades, na época, faziam as suas eleições, faziam uma lista de práticas que se chamava alternativas. Tudo estava no mesmo saco, né? A gente queria chamar a atenção que o governo, que as entidades internacionais vinham chamando a atenção para essas outras formas de conhecimento, da possibilidade de se trabalhar com essas outras formas de conhecimento, né? E aí, em determinado momento, em São Paulo, nós tivemos um debate lá sobre práticas alternativas, e eu saí como delegado das práticas alternativas num congresso que teve aqui na nossa categoria. E o que nós percebemos na época, né, e o que se falou na época, era assim, que as práticas, embora a gente tivesse colocadas todas juntas, né, elas tinham histórias diferentes, elas tinham organizações diferentes, elas tinham momentos de caminhar diferentes. Então, eu entendo nos contatos que eu estou tendo hoje com o Conselho Federal, no grupo do GT de acupuntura, né, de que há espaço sim para as discussões, não está fechado. O que tem que acontecer é que esses grupos precisam se articular, se organizar, né, e participar dos congressos. Nós estamos tendo vários congressos na categoria, né, em várias regiões estão acontecendo os congressos, que são os congressos regionais, que vai combinar com o Congresso Federal. E é importante que esses grupos participem dos congressos, levem lá suas teses, né, para que se organizem enquanto grupo, né? É assim que na acupuntura foi feita, né? Falar em acupuntura também, há um equívoco, né? Quando se fala em acupuntura, né, já participei de alguns debates, se pensa na acupuntura como uma técnica, como um fazer profissional, como um instrumento de trabalho. Falar de acupuntura é falar de uma forma diferente de você ver o ser humano, uma forma de forma integral, de você não separar a parte física da parte emocional, de você ver esse ser humano influenciando e sendo influenciado por meio, aliás, né, temas que não são estranhos aqui para a psicologia, né? Então, pensar em acupuntura é pensar numa coisa mais ampla, né? Não é uma prática profissional somente, né? Deixa eu ver, o que mais aqui? Me ajuda um pouquinho. Da questão da especialidade, né? Aí nós temos uma outra discussão muito profunda aqui na nossa casa. Imaginamos assim, se você está dizendo que você quer aproximar as tradições com a ciência, né?
Então, supostamente, você tem um corpo de conhecimento, né, se aproximando de um outro corpo de conhecimento. Achamos estranho, né, de que esse corpo que está se aproximando a gente considere como uma especialidade da psicologia brasileira, né? E nós pensamos um pouquinho diferente de algumas agremiações. Achamos estranho, né? Não conseguimos visualizar que a medicina tradicional chinesa seja uma especialidade da psicologia brasileira. E aí temos uma grande discussão aqui na casa, né? A Sobrapa, eu particularmente, como professor e como presidente da Sobrapa, e como acupunturista que atua há 23 anos, venho falando desde os anos 86, desde 86, 87, do desejo de transformar a acupuntura numa especialidade da psicologia brasileira, né? E aí nós temos que fazer um corte. Se nós imaginarmos, então, que nós vamos seguir o caminho que está sendo conduzido pelos outros colegas das outras áreas, todas as áreas estão caminhando na direção de entender a medicina chinesa, a acupuntura, como uma especialidade profissional, né? Se nós entendemos desse jeito, acho sim que a psicologia tem que caminhar na mesma direção. Se nós fizermos uma discussão apropriada de uma maneira diferente, de que ela faça parte da psicologia brasileira, aí não dá. Porque ela também não faz parte da fisioterapia e ela também não faz parte da alopatia, né? Ela se desenvolveu em outro contexto, né? Então a gente não entende esse link tão direto. Nós precisamos nos entender. Aqui no nosso conselho estamos levando um debate super profundo sobre o tema, né? Mas não temos uma solução ainda. Colega da Bahia, temos um problemão, né? A gente fala assim que, graças ao trabalho da Carmen, o trabalho que o Dr. Nelson vem fazendo, que a Sobrapa, que todos os conselhos, que todas as entidades representativas, que as forças vivas, né, estão realizando no país, né? De criar, de aproximar, né, de nós se aproximarmos desse espaço, né? Eu queria só chamar a atenção que a ONU sugeriu ao Brasil que fizesse isso em 62, 72, né, em 2000. Né? Nós conseguimos em 86. E na psicologia chegamos em 2002. Né? Então há trabalho e muito trabalho. No caso aí da Bahia, né, a doutora Carmen tinha chamado a atenção que o gestor ele tem autonomia, né, na escolha lá do profissional que ele acha que deve preencher esses cargos, né? Mas ele tem autonomia, né, e as organizações também têm autonomia de questionar. Eu acho que aí nós temos que criar uma cultura local, temos que se organizar no local, né? E se você e o grupo estiver incomodado, tem que questionar juridicamente, por que não, né? Você pode questionar juridicamente por que o gestor está fazendo essa escolha à direita e não à esquerda, ou não outra escolha qualquer, né? Um cidadão brasileiro você pode questionar, né? E qualquer necessidade que você tenha, você pode recorrer à Sobrapa, né? Nós temos vários documentos que podem auxiliar, que dá base legal, né? Para você poder fazer esse questionamento. E mesmo o Conselho Regional, né? da sua região, por que não, né? É uma questão só de questionar e vamos preencher os espaços, né? Porque é muito difícil ainda para o gestor. Nós conversamos com um determinado gestor e ele falou assim, eu não sabia que a acupuntura podia ser feita por outros profissionais. Quando nós fomos questioná-lo, por que o edital dele tinha sido tão direcionado? Ele disse que não sabia. E o resultado foi que ele mudou o edital, né? E temos uma outra coisa interessante numa cidade lá de Águas da Prata, eu posso citar, acho que tranquilo, que é o contrário. O prefeito quis contratar psicólogo acupunturista, né, aí um grupo de médicos acabou interpelando a prefeitura e ele manteve a decisão de ter o psicólogo acupunturista lá. É dos dois lados, né? Volto para a Carmen. Até peço para ela comentar essa questão do conhecimento, da difusão da política, seu cumprimento como prático multiprofissional, dos direitos das categorias. E já peço assim, para emendar um pouquinho essa questão com outra que a Bárbara coloca, onde ela diz que você não trabalha com acupuntura, está assistindo o debate, parabeniza o CFP e diz que no Rio Grande do Sul o sindicato médico foi à justiça exigindo que as pessoas que trabalham com a chamada medicina tradicional chinesa não usem o nome medicina, já que consideram que o nome medicina só pode ser usado porque tem registro no CRM.
né? Gostaria de saber justamente a opinião do CFP e da mesa sobre o tema. E aí já estou fazendo um bloquinho para ir dando, né, fechamento ao debate. Ela fala das políticas públicas, as políticas de saúde, planos de 2008 a 2011, né, vigentes, deixaram de lado o enfoque das práticas nacionais integrativas e complementares e voltaram-se apenas para a saúde da família. Ela pergunta se os profissionais de saúde estão a par disso. Tá? Então, eu passo essas questões para que você nos... Obrigada. Sobre o exercício profissional. No nosso país, esse é um debate difícil, diferente do restante do mundo. Nós tivemos, eu preciso voltar atrás um pouquinho, vou ser rápida, nos anos 40, um empoderamento bastante importante das categorias profissionais. Coisa essa que não foi desempoderada. Então, no nosso país, quem regula a prática, o exercício, a responsabilidade sobre esse exercício são as nossas categorias profissionais. No caso da saúde, são 14. E, no caso da legislação, é uma situação muito delicada, porque a regulação está prevista para quem é especialista de alguma coisa dentro da sua profissão. Então, nós tivemos, à época, o cuidado de consultar outros ministérios, enfim, as sociedades, o próprio Conselho Nacional de Saúde, e aí a nossa contribuição para dentro da sociedade civil. Delvo, nesse caso, não é uma questão da medicina tradicional chinesa dentro da psicologia brasileira, é uma questão de estarmos usando um conhecimento dentro, sim, da psicologia brasileira. E, no caso Brasil, a forma como a gente faz isso é titulando a especialidade. Sei que vocês estão com muito cuidado, cuidando disso, mas é uma limitação, sim, meu amigo. Porque nós tivemos esse cuidado, e aí é a nossa provocação para o próprio Conselho, que é o nosso anfitrião, mas que, se nós defendemos, assim, a acupuntura multiprofissional, a titulação de especialista é essencial no caso Brasil. E o Ministério não abre mão, e é a premissa, na verdade, que complementa a premissa é a titulação de especialista. Aqui as outras perguntinhas. Na verdade, no nosso país, nós temos hoje um grande esforço de reordenamento do modelo de atenção à saúde, e a estratégia Saúde da Família é a estratégia escolhida pelo Ministério da Saúde para as várias evidências nacionais e internacionais. E nós estamos na estratégia Saúde da Família. Então, estamos em consonância com o que está de movimento, de mudança no país, e estamos na estratégia de saúde da família ofertando e possibilitando a abertura para outras práticas, para outros modelos de atenção, sempre dentro da própria estratégia, no caso da atenção primária em saúde. E a última é a questão do Rio Grande do Sul, que me traz Bárbara, não é? Tem a ver com as corporações. E é a historinha que a gente já contou, na verdade, do empoderamento das várias corporações e de como as corporações trazem para si algumas coisas. A nossa política tinha outro nome, ela teve que mudar, que ficou muito bom e muito correto em função das corporações. E nós lidamos com corporações. E nós somos todos corporativos. Não se engane nenhum de nós aqui presentes, que nossas categorias são muito corporativas também, não é? Agora, nós não podemos, em detrimento da militância corporativa, colocar em risco ou prejuízo um plano e uma política nacional. Então, o bom senso e a militância corporativa precisam caminhar juntos, para que a gente possa atuar de forma ampla, de forma diversa e de forma inclusiva. A militância corporativa, ela muitas vezes leva à exclusão. E no mundo moderno, que não cabe no nosso país, na política
pública de saúde nossa é a exclusão. Nós lidamos com o SUS que é includente, que é inclusivo, que inclui. Então, nós não lidamos e não aceitamos nenhuma forma de exclusão. E com isso, eu, de fato, agradeço as perguntas e abro para a nossa coordenadora. Sim. Então, eu tenho duas questões. Gostaria de convidar os debatedores para a gente dar, num prazo de 15 minutos, nós concluímos, temos como teto, e deixar também dito aos internautas que não se tiverem se sentido contemplados aqui nas perguntas, porventura se alguma ficar de fora, que por favor passe um e-mail, né, com contato, deixe o seu contato, acredito que o contato de vocês já está aí, a gente vai ter o cuidado de ver quais as perguntas e estaremos respondendo via e-mail. Bom, eu vou passar a essas questões, eu até peço que o próprio Nelson leia, que ele contextualize aqui nessas duas perguntas e que possa ajudar no debate. Bem, a primeira pergunta do Wanderson Mendes, psicólogo integrativo, transpessoal, transdisciplinar, holístico. Aloha. Saudações transdisciplinares, aloha. Quais os requisitos e passos a serem dados para o reconhecimento e efetivação prática, ou seja, para sairmos das restrições preconceituosas e marginalidade enfrentados pelos articuladores da integração yoga e psicologia, alcançando o louvável e vitorioso avanço dos articuladores da psicologia / MTC acupuntura? Eu leio já a segunda. Bem, a segunda é do Ricardo Antunes. Meu nome é Ricardo Antunes, sou diretor da Escola Nacional de Acupuntura, ENAC, e aqui tenho diversas categorias de alunos, desde egressos do 2º grau até advogados, filósofos, médicos, psicólogos, fisioterapeutas e muitos outros. Aqui encaramos a acupuntura não como uma técnica, mas sim uma outra área do saber, igualmente autônoma e independente, que não está contida nas biociências ocidentais e que está pautada em outras bases filosóficas fundamentais. Como dizem já inúmeros luminares da academia, como Edgar Morin e Basarab Nicolescu, ambos na Europa, e a doutora Madel Terezinha Luz aqui no Brasil, com seus estudos sobre racionalidades médicas, não seria um erro enxergar essa área do saber apenas, e quando muito, como uma ciência multidisciplinar, uma vez que, na verdade, ela é transdisciplinar? Já está praticamente pacificado no meio acadêmico mundial a ideia de que a acupuntura, ou, mais precisamente, a medicina tradicional chinesa, é um saber próprio, uma racionalidade própria, que não pode estar limitada a uma simples especialização de áreas que nada têm em comum com a maneira de racionar, deve ser raciocinar talvez, da MTC. Bom, eu agradeço as duas questões. Penso que existe um risco. Acho que eu enxergo um risco muito grande em relação às PIC e às práticas integrativas e complementares hoje, que foi denunciado pelo próprio Karl Marx quando escreveu O Capital e que analisou o sistema capitalista e chegou à conclusão de que o deus Moloch, que é um deus da boca grande, engole tudo. O risco que a gente tem é de ser engolido, né? De transformar as práticas em só mais algumas práticas do mercado do cuidado, e que perdeu o sentido alternativo, o sentido de reconstruir a noção de cuidado e cura. Ou, se não de reconstruir, talvez essa seja uma expressão forte, mas o sentido de contribuir com outras perspectivas. Então, eu acho que o risco que a gente corre é o risco de transformar racionalidades, como diz o Ricardo, em técnica. Ele cita Madel e ele
certamente conhece tão bem quanto eu e outras pessoas, e quem não conhece, fica o convite para conhecer esse conceito, que é o conceito de racionalidades médicas, que foi criado pela professora Madel Luz, que é uma socióloga do Instituto de Medicina Social do Rio de Janeiro. Ela criou esse conceito no início dos 90, e ele foi fundamental para todas as pesquisas que a gente fez desde então, porque ela mostra, no conjunto das reflexões que ela fez, ela mostra que uma racionalidade é constituída por 6 diferentes classes de conceitos, não é? Então tem uma cosmologia, e tem uma visão de homem, tem uma fisiologia humana, e tem um conjunto de técnicas diagnósticas e um conjunto de técnicas terapêuticas. Bom, o que é acupuntura para a medicina tradicional chinesa? Uma das técnicas terapêuticas, não é? O Delva chamou atenção para isso. A visão do trabalho com a acupuntura, ele pode ser a visão com uma outra perspectiva de cuidado e cura, muito mais inclusiva da relação homem-natureza do que a que a gente tem chamada convencional ou biomédica, né? Agora, se nós pegarmos a trajetória da acupuntura no Brasil nos últimos 20 anos e a trajetória da homeopatia também nesses últimos 20 anos, o que a gente vai observar é que houve um crescimento vertiginoso da acupuntura e uma certa paralisação da homeopatia. Como que se explica isso? Explica-se que, para você implantar um serviço de homeopatia num serviço de saúde, você não implanta só uma técnica. Você tem que implantar a racionalidade inteira, que é um conjunto de técnicas diagnósticas com a anamnese própria e um conjunto de técnicas terapêuticas, com a medicação própria, com uma forma de produzir o medicamento e conduzir o tratamento próprio. Tá certo? Ao contrário, muitos dos serviços de acupuntura esvaziaram a acupuntura da sua dimensão da racionalidade da medicina tradicional chinesa, né? E aí virou só técnica. E aí incorporar a técnica é como incorporar um novo procedimento. Então você esvaziou a possibilidade da dimensão que traz em si da transformação, né? Você tem um cuidado que é alternativo, que não é medicamentoso, que só aí já é uma contribuição importante, sem dúvida, né? Mas que perdeu a sua dimensão mais ampla, associado a uma outra visão de homem, visão de mundo, visão da relação homem-natureza. Tá certo? Então, nesse sentido, eu acredito, Ricardo, que o risco aqui de ter uma especialização, uma simples especialização em acupuntura, é o risco do vazio da possibilidade de mudança, né? E aí é muito interessante, se a gente pega também historicamente para entender quem é que incorpora com muita veemência o cuidado, o uso da acupuntura, ele tem um grande desenvolvimento quando médicos começam a usar como uma forma sedativa, né? Então, associa-se essa nova prática a um grupo dentro do campo da saúde que tem bastante poder e hegemonia. E esse grupo incorpora a acupuntura como uma técnica e não como uma nova racionalidade. Então, esse é um risco. Eu acho que a gente tem que estar muito consciente disso e tentar trazer essa discussão para os novos acupunturistas e para quem tem o desejo de trabalhar com essas novas práticas, né? Trata-se de incorporar uma nova tradição e não só um novo procedimento, né? E todo novo procedimento, toda nova perspectiva
ela traz em si desconhecimento, um olhar sobre ela preconceituoso, e para aqueles que conhecem e de fato se opõem a partir do conhecimento, uma possibilidade de uma objeção de consciência, né? O que nós temos visto é que em relação a essas práticas ainda impera muito preconceito, sobretudo preconceito, né? E aí não tem outro jeito de trabalhar senão tentando criar uma nova cultura, uma revalorização dessas práticas e dos símbolos que elas operam. Obrigado. Que o nosso último bloco de perguntas, elas vêm no sentido, assim, vem uma pergunta para o Delvo, que pergunta se o curso ministrado no Instituto, do qual você faz parte em São Paulo, é reconhecido pelo MEC, tá? E pelo Conselho de Psicologia, e se os egressos obtêm certificação. Uma pessoa que provocou aqui 2 vezes a pergunta, ela fez e repetiu, porque não tinha sido contemplada, que é a Cauane Silva. Ela pergunta se você acredita na acupuntura como profissão, na graduação, e podemos juntar aqui, em função do tempo, né, essa questão da profissão, da certificação, das competências, né, multiprofissionais na área, com 3 perguntas que vieram para a mesa toda, perguntando sobre a opinião dos participantes da relação entre a questão do ato médico, da aprovação do ato médico e as consequências para a prática dos psicólogos e demais profissionais acupunturistas. Tá? Então, acho que você inicia, né, e depois a do ato médico a gente abre para toda a mesa. Bom, eu faço um gancho assim, eu vou pegando nas respostas e eu vou emendando aqui com a próxima resposta, né? A Declaração de Veneza chama a atenção da aproximação, né, entre ciência e tradição. Isso é importante, né? Não é... As tradições não têm que engolir a ciência não tem que engolir a tradição, né? Então, é uma aproximação. E se pensa no profissional, né, no psicólogo, no dentista, no fisioterapeuta, no médico, né, se supõe que ele faça esse link dessas 2 racionalidades, dessas 2 formas de você tá intervindo ali naquele processo de sofrimento daquele ser humano que está ali, né? Então, acho que são 2 coisas distintas, mas que é possível trabalhar juntos, né? Nessa intervenção que você faz, né? Você, no meu caso, eu trabalho 23 anos com a acupuntura, e eu sou psicólogo, eu era psicólogo e continuo sendo psicólogo, né? Mas eu entendo que tem todo um conhecimento milenar da acupuntura, né? 5.000 anos da acupuntura ou mais, né? Que fala sobre o sofrimento do ser humano, que fornece instrumentos, que fornece avaliação e que eu posso utilizar com o meu cliente, com o meu paciente, né? Eu posso fazer isso, eu acho que faz parte da minha missão, né? Bom, na questão do MEC e na questão dos conselhos, nós estamos fazendo uma distinção importantíssima, né? Quando se pensa numa pós-graduação, né? Se a gente for pensar lá no MEC, pensar numa carreira acadêmica, né? Começa lá com uma especialidade, né? Você é especialista lato sensu, depois você vai para o estrito sensu, mas você pensa numa carreira acadêmica, né? Quando você pensa no conselho, você pensa numa titulação profissional, numa pós-graduação profissional, né? Então, o que nós temos na acupuntura, na visão do MEC, é a acupuntura um curso livre, ponto, né? Ele não tem nenhum reconhecimento com relação à acupuntura. O que ele faz, em alguns casos, quando ele é fornecido para uma escola, um IES, uma faculdade, por exemplo, e essa faculdade se propõe a fazer uma pós-graduação lato sensu, ele reconhece que o nível daquele curso que está sendo dado ali preenche as características de um curso lato sensu. Mas poderia ser sobre a borboleta também, o curso de pós-graduação lato sensu. Não se discute aqui a borboleta ou a acupuntura, é apenas um nível, né? Então, no caso da acupuntura, nós estamos, assim, historicamente, ele vem sendo traduzido, conduzido aqui como uma especialidade profissional. Então, o curso lá que eu sou professor, lá no Instituto de Psicologia e Acupuntura, ele é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Psicologia e Acupuntura, SOBRAPA, que entre nós, né, na nossa relação no Conselho Federal de Psicologia, há um convênio com essa instituição, a SOBRAPA,
e a Sobrapa, ela reconhece o curso, né? O curso ele não é obrigado a pedir certificação junto à Sobrapa, é uma certificação opcional, né? No caso do Instituto, ele optou em pedir a certificação para a Sobrapa e tem todos os critérios lá que ele tem que atender para ser certificado, né? Na nossa tradição na psicologia, isso acontece com muita frequência. Quero chamar aqui a atenção, por exemplo, do Instituto Sede Sapiência em São Paulo, que tem vários cursos lá que são reconhecidos, né, e que titulam o profissional, né, por exemplo, psicologia clínica, vale pontos e tal, né? Então ele tem esse reconhecimento, qualquer curso pode fazer essa solicitação. Acho que é isso. Se eu acredito na acupuntura como uma profissão, aí nós temos que colocar nossa história, né? Na nossa história nós temos o que a gente chama de práticos na acupuntura, que são os orientais que vieram ao nosso país, eles têm a acupuntura como uma profissão geralmente. Tem os técnicos, né, que são filhos geralmente desses práticos e que são brasileiros, né, descendentes de orientais, e que também se organizam enquanto um grupo técnico, tem sindicatos, né? A Sobrapa, numa discussão que teve com relação à criação da profissão de acupunturista, né, aqui em Brasília, na votação que teve lá, o que nós achávamos, o que nós pensávamos disso, a Sobrapa foi a única entidade de nível universitário que votou a favor da possibilidade, sim, de você ter o técnico ou o prático como uma profissão de acupuntura. Nós entendíamos e entendemos que há espaço para todo mundo, precisamos apenas deixar claro o que cada um faz, né? Mas há espaço. E aí eu chamei a atenção do coordenador na reunião, dizendo para ele que se nós pegássemos todos os universitários do país, e supostamente se todos fizessem acupuntura, né, considerando que nós somos aí 11% da população brasileira, nós não conseguiríamos atender a todos os outros 90% da população brasileira. Então nós moramos num país de milhões de pessoas que estão fora do atendimento mínimo, né? Então acho que poderíamos trabalhar todos juntos, mas a Sobrapa foi voto vencido. Na época se teve um entendimento de que talvez esse profissional universitário pudesse fazer essa ligação das tradições Ocidente-Ocidente, Ocidente-Oriente, e chamou-se a atenção na época da responsabilidade técnica que esse profissional universitário tem, e ele está subordinado a um código de ética lá do seu conselho, né? E que ele poderia e responde por esse código de ética. Então o que se pensou na época era que deveria ser lá universitários. Mas existem organizações de técnicos e sindicato de técnicos de acupuntura, né? Existem profissionais que se intitulam assim. Bem, por último, tem a pergunta sobre a opinião da mesa sobre a questão do projeto de lei do ato médico, né? Projeto este em discussão, em plena discussão, pelas categorias de saúde, pela população e por outros segmentos. Então, eu deixo à vontade, assim, quem gostaria de começar, de comentar. Eu gostaria de iniciar. E com isso, após essa pergunta, gostaríamos de concluir o nosso debate, agradecendo desde já aos internautas que estão aqui. Ficaram duas perguntas bem específicas que eu vou encaminhar para a Sobrapa, sobre práticas em determinados contextos, tá? Peço a quem enviou que compreenda a questão da hora, que a gente precisa ser objetivo, de modo a gente encerrar nossas atividades. Eu estou quente aqui com esse assunto. Na quinta-feira eu participei de uma reunião com o deputado federal Devanir Ribeiro e o tema da discussão foi o ato médico, né? E aí ele me perguntou assim, Delvo, mas você é contra a regulamentação do profissional médico, né? Das categorias universitárias que atuam na saúde, o médico é a única profissão que ainda não é regulamentada por lei, né? E eu disse ao deputado, que eu não era contra, né? Eu achava que era um direito da categoria médica de ter sua profissão regulamentada, né? E eu tenho certeza das pessoas que eu tenho contato nos conselhos regionais, nas entidades, eu não vi nenhum representante dizer eu sou contra. O que está se discutindo aí na questão desse projeto de lei é que, de verdade, assim, na sua estrutura, na sua concepção básica, o que se quer é regulamentar a área da saúde inteira, né? E aí a gente acredita que essa regulamentação da área da saúde inteira,
ela vai ser muito nociva para a questão do SUS, né? Porque nós construímos até agora essa visão de homem integrado, essa visão de multidisciplinaridade, de corresponsabilidade, né? Eu acredito que ela é muito danosa, esse projeto, da forma como ele está organizado, né? Então, aí se levantou toda uma discussão contrária, o próprio Conselho Nacional de Saúde se colocou contrário, e muitos médicos, né? Muitos médicos também se colocaram contrário, né? Por exemplo, aí o diretor do Sara Kubitschek, né? Que se colocou francamente contrário a forma como esse projeto foi construído, né? Aí se fala no projeto, um exemplo, né? Eu falei para o deputado, ele estava me contando que porque o médico dizia que o diagnóstico era exclusividade médica, né? Eu falei para o deputado, mas nós tínhamos uma solução numa mesa de debates e sugerimos aos colegas médicos que colocassem lá que o diagnóstico médico, né, é uma exclusividade médica. A gente achou que nada mais salutar, né, considerando que há diagnóstico psicológico, há diagnóstico feito pelo odontólogo. E os representantes médicos na nossa reunião foram contra. Não, a gente não quer colocar assim. E aí eu chamei a atenção que, na minha opinião, havia ali um desejo oculto por trás desse projeto, né? E aí o que acabou acontecendo é que todas as categorias que atuam na área da saúde, vários segmentos da sociedade acabaram se colocando contra esse projeto, infelizmente. Infelizmente para a categoria que merece uma regulamentação profissional. Com essa... desculpa, Carmen, você gostaria de comentar? Não. Então, tô vendo. Gente, então, com esse bloco de debate, de respostas, nós encerramos essa atividade de hoje, né, onde debatemos a medicina tradicional chinesa, a acupuntura e a psicologia. Debatemos também a medicina tradicional chinesa como política pública, como campo de ensino e pesquisa, a partir da fala dos 3 debatedores, aos quais nós agradecemos a participação deles, e certamente podemos concluir esse debate com uma diversidade de questões, uma diversidade de perguntas feitas, esclarecimento de dúvidas, questões levantadas acerca mesmo das bases do conhecimento, do seu exercício multiprofissional, questões de intervenção. É um debate que deixa a nós, do Conselho Federal de Psicologia, muito satisfeitos, né, por todo esse levantamento de conjunto de informações e inquietações que trazem, né, para o nosso GT mais qualidade e também para o cuidado com essa prática e a regulação da mesma enquanto Conselho Federal de Psicologia. Os endereços eletrônicos do Ministério da Saúde e da Sobrapa, creio que já estejam passando aí no vídeo, né? E algumas outras perguntas eu estou encaminhando aqui para o Delvo, para que ele possa responder por e-mail. São questões de perguntas sobre credenciamento. Nós estamos concluindo o debate com mais de 845 pontos, né, e mais de 50 e-mails recebidos. Um volume grande que a gente tentou aqui dar conta neste horário. E eu passo, então, aos nossos expositores para rapidamente eles fazerem as considerações finais sobre a atividade. E já deixo aqui em nome do Conselho Federal de Psicologia o nosso boa noite e obrigada a todos vocês que acompanharam. Começo. Bom, muito boa noite a todos, a todas. Foi muito interessante, muito enriquecedor, na verdade, essa mesa e essa interação. E para nós do Ministério, para mim em especial, foi uma surpresa, o benefício, na verdade, o esclarecimento e a possibilidade de prestação de serviço à nossa comunidade. Muitíssimo obrigada. Uma boa noite. Eu volto a agradecer o convite dos organizadores e encerro a minha fala uma vez mais dizendo da importância desse debate dentro dessa categoria profissional, que talvez seja a categoria que mais tem buscado
a convivência com a divergência, com os diferentes grupos, as diferentes identidades, e esse é um tema fundamental para nós seguirmos debatendo. Muito obrigado a essa casa e aos organizadores desse evento. Boa noite. Bom, eu também quero dar meus agradecimentos aqui ao Conselho, novamente chamando a atenção para a sensibilidade do Conselho nesse momento em que nós temos uma política nacional de práticas integrativas a todo vapor acontecendo no país inteiro. Isso não significa que nós não tenhamos problemas, né? Temos a política funcionando, mas os espaços precisam ser conquistados, nós precisamos avançar e avançar muito. Precisamos criar uma cultura de uma forma diferente de atendimento, de uma forma diferente de ver o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, né, nós devemos fazer essa aproximação, ciência e tradição. Né? Eu descobri, depois de 23 anos de prática da acupuntura, que eu não sou oriental. Né? E que também, aí eu tive uma segunda descoberta, né, que eu também não sou europeu. Né? E a terceira, que eu também não sou norte-americano. Aí eu descobri que eu era latino-americano. E aí eu descobri que o latino-americano faz uma prática da acupuntura com tempero latino. Né? Muito obrigado. Dúvidas que restem podem ser encaminhadas à Sobrapa e ao Conselho Federal de Psicologia.